Esse é o primeiro episódio do podcast do Cirecon Grande Florianópolis, o Cirecon Talks. E hoje é uma alegria imensa estar aqui ao lado do nosso diretor Haroldo, do Dr. Anderson, advogado parceiro do Cirecon. E a gente vai começar falando um pouquinho dos direitos do representante comercial. Eles vão se apresentar, falar um pouquinho de como que é esse universo da representação. Então, palavra de vocês, fiquem à vontade. Boa tarde, Isabel, boa tarde, Dr. Anderson. É um prazer estar aqui no primeiro Cirecon Talks, né, e falar um pouquinho da nossa trajetória, né, na representação comercial. Nós estamos há 36 anos fazendo um trabalho aqui no estado de Santa Catarina, inovando cada vez mais, a gente procura desenvolver um trabalho junto às minhas representadas, para que a gente possa trazer benefícios, não somente a nossa representação, mas as pessoas que são envolvidas nisso, né, que são alguns funcionários das indústrias, que dependem também do nosso negócio para prosperar. Uhum. Então, se eu prospero, a indústria também prospera. Então, a nossa responsabilidade como representante comercial, doutor Anderson, é uma coisa muito séria, porque não é somente o nosso bem-estar, da nossa estrutura, das pessoas que estão mais próximas de mim, mas é de toda uma cadeia. Uhum. Então, a gente vem para falar, debater as dúvidas que nossos associados têm também. Eu acho que não nada melhor, né, Isabel, que o doutor Anderson está aqui para poder esclarecer. Perfeita companhia. Vai esclarecer muitas coisas para a gente. Tá? Essencial. Boa tarde, doutor. Agradeço a Isabel, agradeço ao Haroldo as palavras iniciais. Para mim é um prazer estar aqui no primeiro Cirecon Talks. Estreando. Né? Primeiros de muitos. Primeiro de muitos. Eu me formei, como conversávamos ali nos bastidores, em 2007. Em 2007, 2013, eu peguei minha credencial da OAB e comecei a advogar. E desde o primeiro ano do escritório eu sempre atuei, né, na área da representação comercial, até porque na época que eu era estagiário, né, ainda, trabalhei no CORE com o Dr. Eduardo Roberto Vieira por 2 anos como estagiário. Então, minha parceria com os representantes comerciais começou desde lá, de muito tempo, né, e parceria com o Cirecon também. Sim. Começou lá, o Dr. Flávio era o presidente na época também, salvo engano. O João Pedro, presidente também, que hoje é o presidente do CORE. Sim. Então, a minha história com os representantes comerciais, ela se confunde com a minha própria história na área do direito, na advocacia. Até quando tivemos lá o Conexão, né, me chamaste lá para falar, eu falei que até hoje, né, querendo ou não, meu patrimônio também advém, porque eu ganho honorários, né, dos processos, que eu ganho dos representantes, muitas vezes. Então, isso também reflete na minha própria vida pessoal. Então, é uma profissão que eu já partilho, as dores também, né? Conhece bem, Conheço bem a estrutura do CORE, conheço bem a estrutura do Cirecon, conheço bastante a estrutura que hoje os representantes têm, a estrutura de cada representante, de cada atuação. Eu sempre falo justamente isso: o representante, ele é o elo da cadeia comercial. Então, quando eu vejo, né, os representantes têm muita rescisão, está acontecendo alguma coisa no mercado. Se não tem, né, se eu não estou com muito cliente, então o negócio está mais saudável. Então, eu consigo hoje até ver a estrutura do mercado econômica pelos representantes comerciais, pelo elo e pela força, né, que eles têm dentro da cadeia econômica. E até quando tu fala nisso, doutor Anderson, hoje tu vê mais ou menos como que está a situação atual dos representantes. Eu também tenho sentido um pouco, porque eu recebo lá no sindicato as demandas, né? A gente faz o cálculo rescisório lá, então em alguns momentos a gente vê esse pico, né, esse momento aí, né, e o que pode ocasionar isso, assim, até algumas rescisões. Final do ano passado eu senti um pouquinho, início desse ano, agora deu uma acalmada. Tu tem mais ou menos uma noção do que pode ser esses momentos, assim, de... Isso é uma dúvida que muitos representantes têm, né, que essa questão da rescisão, de como se posicionar junto à representada que o demitiu, né, e dúvidas também, às vezes, se ele mesmo pode pedir a rescisão e não perder um 12º. São dúvidas que o representante comercial tem também. Claro. Assim, sobre a sua pergunta, Isabel, também tem ciclos assim, né? E é interessante que aí depende muito do momento. Já vivemos um momento que é o seguinte:
rescisão com representante comercial e contrata como CLT. Eu tiro o representante comercial e boto um empregado lá, um empregado, e ele vai ter lá o seu salário na carteira, vai ter um percentual de venda. Então, isso são estruturas que, às vezes, né, a depender do momento, isso aconteceu lá em 2014, 2015, pelo que eu lembro, aconteceu bastante, tá? Assim, hoje está voltando um pouco mais, né? As empresas, elas acabam, né, rescindindo com o representante contratando. CLT, então, isso é um ponto. Muitas vezes também na representação comercial, pelo que a gente percebe, são alterações, às vezes, de diretoria, de gerência, diretores novos, gerente novo, querem implementar das empresas, isso, das representadas, e elas querem implementar um novo modelo de trabalho, às vezes rescinde com um representante mais antigo e contrata, às vezes só tem um que tem exclusividade, vai contratar 2, 3. Então, são situações aí que são mais São alguns ciclos, né, por cada situação, enfim. Mas o que eu mais vi, assim, em termos, na prática, foram essas alterações mesmo, de ciclos de, agora a ideia é contratar CLT, que em termos seria mais barato, né, para representada, mas a prática, pelo menos, me demonstra que o representante em si, para a empresa, ele seria muito rentável. Porque qual é a forma que o representante faz o seu faturamento? Através de comissões. Sim. Exatamente. E as comissões dependem de quê? Dele e de vendas. Das vendas. Tá entendendo? Então, só depende dele. Então, eu contrato alguém, tanto é que um contrato de representação comercial, na acepção jurídica, é um contrato de colaboração empresarial. Sim. O representante, ele colabora, o contrato de cooperação empresarial, que eles trabalham em conjunto com as representadas, né? Também temos contrato de distribuição, contrato de concessão, são tudo contratos de colaboração. Por quê? A representada está lá no Amazonas, ela não quer abrir uma filial aqui em Santa Catarina. Sim. O que ela faz? Vou contratar um braço lá, que seria um representante, uma pessoa que está representando a empresa, que vai fazer essa parte comercial para ela, que vai fazer as vendas e tal. E reitero, não é um trabalhador, ele é um empresário. O empresário comercial é um empresário. E é assim que ele tem que ser visto, né? Ele é um empresário, o empresário tem que ter faturamento, tem que ter lucro, então ele também tem que olhar para esse lado. Então, esse contrato é um contrato empresarial, né, entre duas pessoas, e um contrato de colaboração. E quando tu tocou nesse assunto, uma coisa também que eu recebo também questionamentos lá, essa diferença do tipo de registro do conselho. Tu consegue explicar um pouquinho para nós? É como autônomo, né, pessoa física, né? Como que funciona hoje? As empresas, elas continuam contratando essa modalidade? Se tu tem algum caso que tu já precisou orientar? Quando a empresa exige, né, quando já está trabalhando, a empresa exige que ela tem uma empresa, né, para se tornar um PJ, né, enfim, como que a gente pode estar orientando também as pessoas, ou a inscrição é com ela que define? E ali, só um minutinho, e também essa dúvida que o representante tem, da gente ser o representante e o vendedor, né, que também, acho que você tocou bem, doutor Anson, no assunto, que o representante comercial, ele é um empresário, né? Então, também é outra dúvida que o pessoal tem também, dessa questão do vendedor ou representante comercial, né? Representante comercial quem está registrado no seu conselho de classe. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Correto. Todo representante comercial, inclusive tem até decisões do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, dizendo que se você não é representante vinculado ao conselho de classe, você não vai ter os direitos que a Lei 4886... Um dozeavos, tudo isso que a lei... Isso, que a lei determina, né? Então, nesse sentido, o representante ele pode ser pessoa física. Sim. Ou pessoa jurídica. Se for uma pessoa jurídica, tem que ter uma pessoa física que seja responsável pela pessoa jurídica. Hoje, o mercado, o que ele pede? Sempre pessoa jurídica. E é o que é indicado também até por uma questão tributária. Né? Se você for pessoa física, sua tributação vai ser maior do que uma pessoa jurídica. Exatamente. E também no mercado, havia sempre o receio de que o representante contratado como pessoa física, depois ele poderia entrar, por exemplo, com uma ação pedindo um vínculo empregatício com a representada, né? Claro, e aqui há um detalhe bem interessante que os outros requisitos de um vínculo de emprego, a habitualidade, personalidade, onerosidade,
tu vai ter? O que vai pegar vai ser a subordinação. Geralmente o representante ele não tem subordinação, porque ele faz a atividade dele, ele determina a rota dele, né? Ele faz o dia a dia dele. Se ele não quiser, hoje eu não vou viajar, não vai. Né? Ele tem essa capacidade, né, de ter uma autonomia da sua atividade. Exato. Isso é o ponto principal da representação comercial. Então, a representada não pode fazer exigências de hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo. Isso realmente não pode. Então, nesse ponto, né, os representantes geralmente não conseguem, digamos, conhecer, às vezes entram na justiça. Eu nunca fiz esse pedido, né? Para mim, representante é representante. Chega lá no escritório, você é representante comercial, eu só vou te atender como representante comercial. Se você quer pedir vínculo, embora, né, tem especialidade também de trabalho, não é comigo, pode procurar outro advogado, então atuo na área de representação comercial, tá? Então, a diferença vai ser essa, né? Um vendedor ele pode ser contratado via CLT, né? Até por um PJ, penso eu, a depender do caso, mas o representante comercial ele tem essa diferença de que ele não tem esse vínculo direto, né? O vínculo dele é contratual, ele tem um contrato empresarial de representação comercial com a representada. Então, acho que seria isso. Sim, é bem isso. E agora tem umas perguntinhas tipo de mito ou verdade, né? Um dos IAVos, eles às vezes acreditam que tem direito a receber em qualquer situação, seja eles pedindo ou não. Esclarece para nós como que funciona isso. É importante a gente deixar isso bem claro. Eu sempre brinco com os representantes comerciais, me procuram só no final do contrato, nunca no começo, né? Isso é um alerta que eu faço sempre, porque o contrato é o que ele vai delimitar ali os direitos, né, e obrigações das partes. Então, é sempre importante fazer uma análise prévia do contrato, para ver realmente, né? Porque, claro, o representante, muitas vezes, o que importa? Minha área de atuação o segmento dele. E o percentual de comissão. Isso aqui está no contrato, está ali, tá, mas, claro, um contrato ele não é de uma folha só, né? Mas tem representantes que tem contrato de 10 folhas, 15 folhas, 20 folhas, já vi até contratos, né, internacionais em português, inglês, assim. Então, são situações diferentes. E o representante ele não tem esse cuidado, né, de procurar um advogado, até próprio o COR, doutor Eduardo lá, ou, né, qualquer outro advogado para analisar, para orientar, porque, como eu falei, é uma atividade empresarial. E aquele contrato ali é a força da tua empresa. Porque é dele que tu vai ganhar, como reitera, é ali que está a tua comissão, é ali que está a tua área de atuação, e isso tem que ser sempre preservado no contrato. Então, é muito importante que o representante avalie sempre o contrato dele, tá? Isso é importante. Mas, geralmente, eles vêm em duas situações. Ou alteração de contrato, que a gente pode até falar depois, ou na rescisão de contrato, tá? Rescisão de contrato. A lei do representante comercial, ela prevê uma indenização chamada indenização de 1/12, tá? Essa indenização, o caráter dela, a gente fala que é compensatório, tá? Porque ele compensa a perda do representante daquela região que ele por muito tempo atuou. Abriu muitos clientes, às vezes representado que nunca atuou em Santa Catarina, vem um representante, abre todo o estado para ela. Então, o que acontecia muitas vezes antes da lei? A representada vinha e rescindia qualquer hora com o representante. Ele vai lá, abre a área, vem aqui abrir toda Santa Catarina, agora tem 100 clientes lá. Vou rescindir com o representante, não tem que pagar nada, então tá tudo certo. Então, a lei, ela trouxe como se fosse uma penalidade. Então, tu vai rescindir com o representante, então tu vai ter que pagar uma indenização para ele pela carteira de clientes que ele abriu para você. Porque esse cliente, esse ativo, diretamente, ele não fica com o representante. Porque muitas vezes o cliente fica vinculado à marca. Sim, exatamente. Então, se ele muda de setor, né, ele acaba perdendo aquele cliente também. Sim. Então, a indenização de 1/12, ela viria com o intuito de trazer, né, essa compensação pela perda contratual. A indenização de 1/12, ela vai ser devida em 2 momentos, tá? Primeiro, quando a representada rescinde sem motivo nenhum. Olha, dá lá do aviso prévio por representante. O famoso sem justa causa. Sem justa causa. Daqui a 30 dias, não é mais meu representante comercial, não precisa falar motivo nenhum. Tá aqui teu aviso prévio. Daí, se não der o aviso prévio, também tem indenização do aviso prévio, já explico. Mas dá o aviso prévio 30 dias. Acabou os 30 dias, vai lá e paga a indenização. Indenização de 12/12, tu vai pegar todas as comissões que o representante recebeu durante a representação comercial, atualizá-las. Hoje a lei prevê que é pelo INPC. E dividir por 12, tá?
ali vai ser determinado o valor que a representada tem para pagar para ele, tá? O que a lei não prevê diretamente? O prazo de pagamento. Isso é uma dúvida bem constante. E aí a gente vai, claro, por bom senso. Penso eu, se acabasse os 30 dias, a partir dos 30 dias, tu já deveria estar efetuando o pagamento da indenização. Exato. Muitas vezes isso não acontece. Tem entendimentos que seria no dia que ele receberia a comissão do mês seguinte, né? Então, não há um prazo específico, então a gente vai pelo bom senso, geralmente. Mas, até o pagamento, os valores têm que ser atualizados. Tá? Então, até o pagamento, isso é... A atualização, ela continua se demorar 2 meses, 3 meses, até 10 o pagamento, meses. porque daí já seria aqui um fator que a representada deveria pagar, tá? Então, a lei não termina, então vai de consenso entre as partes. Até é previsto no termo de rescisão de contrato, porque daí tu assina o termo de rescisão. Ali no termo de rescisão vai estar discriminado os valores que o representante vai receber. Isso. Um ponto também interessante ressaltar é que quando a rescisão for pela representada, todas as comissões futuras devem ser trazidas ao tempo presente e pagadas de forma antecipada na rescisão. Tá? Quando a rescisão for sem justa causa pela representada. E também terá direito o representante à indenização de 1/12 quando a rescisão for por motivo justo. E aí a lei vai elencar os motivos que o representante pode rescindir. Como falei, redução de esfera da atividade, né? Entendo aqui esferas de atividade pode ser de clientes ou geográfica. No caso, né? Geográfica. Por exemplo, o representante tinha toda Santa Catarina e agora você vai ficar só com o litoral. Nesse sentido, a lei prevê, né, no 36A, que a redução de esfera de atividade é motivo justo. O representante recebe comissões. Independente se estar ou não no contrato essa informação, se não tem um contrato, por exemplo. Vale o que está na lei. Vale o que está na lei. Vale o que está na lei. Tá? Sempre que está na lei é o que vai prevalecer. O contrato ele não pode ser contrário à lei. Sim. Isso. Então, o que está na lei é o que está valendo, tá? Por exemplo, a comissão. Não pagar a comissão na época devida, como eu falei, a comissão é o fator do faturamento do representante comercial. Se não paguei a comissão na época devida, é também motivo justo para rescindir o contrato, tá? Exclusividade, se tem exclusividade no contrato e é quebrada, né? Começa a fazer venda direta, coloca outros representantes para fazerem vendas na área do representante comercial, também é outro motivo justo. Claro que, tendo esse motivo, o representante ele é obrigado a informar a representada, olha, estou rescindindo, tem que notificá-la, né? Estou rescindindo com você, porque estou entendendo aqui que há esse motivo justo, você reduziu a minha área de trabalho, então eu tenho justo motivo para rescindir o contrato. E nesse momento, assim, na grande maioria das vezes, as representadas elas não entendem dessa forma, de que realmente é devido. Então, geralmente se judicializa, né? A maioria das judicializações hoje dos contratos de representação são rescisões por justo motivo pelo representante, né? Porque quando a representada rescinde, geralmente ela paga. Há processos assim também, que a representada vai lá, rescinde e não paga, existe, né? Mas a grande maioria hoje é pelo fator de rescisão por justo motivo pelo representante. E aí, claro, vai ter uma ação judicial, vai depender de provas, e lá na frente deu tudo certo. Temos a indenização em 12avos. E a outra indenização que é prevista na lei é a indenização do aviso prévio. Quando a representada rescinde com o representante comercial, ela tem que dar o aviso prévio 30 dias. 30 dias. Está lá, no artigo 34. Se ela não der o aviso prévio 30 dias, ela tem que pagar uma indenização, que é a indenização de 1/3. Vai pegar as 3 últimas comissões. Faz uma média ali das 3 últimas. Pega a média das 3 últimas comissões e divide por 3. Daí vai ter que pagar a indenização de 1/12 e a indenização do aviso prévio, que é de 1/3. Esse realmente é um dos assuntos, né, pelos quais os representantes mais nos procuram. Também, isso a gente está falando sempre de contratos por tempo indeterminado, né? Quando for por tempo determinado, que hoje, assim, tá cada vez mais raro, eu realmente nunca mais vi, assim, contratos por tempo determinado, a lei vai determinar se o contrato por tempo determinado for rescindido antes. Se for rescindido ao final dele, se a representada contrata, vou te contratar por 1 ano ou por 2 anos. Findou esse período, ele não vai ter direito à indenização, tá? Porque o contrato era por tempo determinado. Quando ele trabalha em mais de uma empresa de representação, por exemplo, não interfere em nada. O representante pode representar, sim. Se ele não tiver uma exclusividade de representação, porque alguns contratos prevêem, têm, né? mas Exato. os contratos que não prevêem isso,
O representante, desde que não sejam concorrentes, obviamente, o representante Isso, tem essa questão. ele pode atuar aí para quantas representadas ele quiser. O que não é muito comum. Geralmente, esses representantes ficam no seu modelo de negócio para determinada área e para muito poucos clientes, assim. Foram poucos representantes que eu vi nesse transcorrer de tempo que tinham muitas representados. Cheguei a conhecer representantes, tinha 20 representados, né? Trabalhava com plástico, e uma estrutura muito grande, assim. Então, geralmente o representante ele é vinculado a um setor e só tem trabalha naquele setor ali. Ele tem muitas representadas, mas tem outros que tem várias, assim, 8, 9, já vi. E é comum ter representantes, assim, que nem o Haroldo falou, 36 anos, né, Haroldo? 36 anos, 36. Né? Não, tem representação. No nosso escritório, por exemplo, a gente tem em torno de 10 representados, mas tudo dentro do setor e sem conflitar nada, né? Então, mas a maioria das nossas representadas a gente pode vender nos nossos clientes, que na verdade é o nosso maior patrimônio. Claro, patrimônio é o cliente, né? Para todo mundo, né? O maior ativo é o cliente, né? E é interessante, eu já peguei, por exemplo, representantes, agora participei de uma reestruturação contratual de uma empresa bem grande, do Brasil, assim. E tinha um representante de 50, 40 anos, assim. Imagina o que pegou dentro da empresa. Começou lá atrás, com os mais sócios. Longo que eu já fiz de cálculo foi 48 anos. Imagina. Uma vida, né, gente? Muito tempo. É muito tempo, né? E várias, né? Tu vai pegar vários tipos de atualização e ter toda a documentação, porque imagina tu fazer uma indenização 12 altos, você vai ter que ter as notas fiscais, que são a base da indenização. Não era nota eletrônica. E isso é um ponto também que eu sempre falo o seguinte: o representante ele tem que ser bem organizado na sua estruturação de empresa. Isso me auxilia muito, né? O trabalho, quando o representante é organizado, chega lá com uma pastinha, tá tudo também aqui, os contratos tá aqui, o aditivo tá aqui, a nota fiscal, se quiser, já tá aqui. Né? Então, se tem e-mails, facilita o teu trabalho também, né? Todas as comunicações estão lá, já determinadas e-mails. Cara, isso é essencial. Por quê? Querendo ou não, há ainda representantes que nem contrato possuem. O contrato verbal, ele é válido? Só, claro, tu vai demandar uma prova de que realmente aquele contrato, digamos, existiu, né? Mas o contrato verbal é válido. Mas eu sempre falo, essa é a tua profissão, né? E daqui tu tira o sustento da tua família. Vamos imaginar um cenário hipotético, que venha a falecer, né, que a empresa entre em recuperação judicial, que a empresa venha à falência. Vai ter que demonstrar que tu era representante. Então, se tu já tem um contrato, é uma prova pré-constituída. E isso é importante para a própria profissão e também para quê? Para que tu tenha bem delineado ali quais são os teus direitos e as tuas obrigações com a representada. Então, representante comercial, contrato por escrito. Sempre por escrito, tá? Tanto o contrato, claro, quando for fazer aditivos, também sempre por escrito, se o representante aceitar, né? A empresa quer apresentar um novo modelo de contrato, ou quer fazer uma alteração, o representante ele tem que aceitar, não pode ser nada imposto, obviamente. Né? Então, tudo por escrito. Vão rescindir um contrato, tudo por escrito. Sempre tudo. Tem que estar documentado, né? Até para dar... Isso dá força até para a própria representação em si, né? Mostra profissionalismo, organização, isso. Responsável por todas as... Isso, o mercado também olha isso, né? E assim, já vi empresas grandes com contrato verbal, assim, impressionante, né? Mas nesse contrato verbal, doutor Anderson, me diga uma coisa, se ele dá nota de prestação de serviço, já vincula... Claro, Isso, dá nota de prestação de serviço, vai ter, hoje tens um WhatsApp para comprovar que havia, né, uma conversa, e-mails, tu consegue provar, né? E tem o core, né? Tem o core e tal, mas a indicação é que tenha por escrito que ele vai estar garantido. Se ele vai estar, tenho toda Santa Catarina, meu percentual de comissão é 4%. Né? Então, tudo isso aí tem que ser discriminado. Quais são as minhas obrigações, que eu tenho que apresentar relatório para representada, não tem. São vários tipos de situações que podem acontecer dentro de cada mercado você vai ter uma especificidade. Então, por isso que é importante ter um contrato. E as coisas mudam a toda hora, a todo momento, né? Então, a gente está aí na era da inteligência artificial. Então,
Tem muita gente até buscando informação na própria IA. Verdade, assim, claro. fazendo um contrato por lá. E tu acha isso que realmente é o futuro mesmo? Olha só. É interessante isso, né? A gente pensar dessa forma. Eu gosto bastante do tema, né? Tenho utilizado, sim, inteligência artificial. Mas eu escutei uma coisa que... São 2 pontos que eu escutei que eu achei interessante. Um foi um advogado, ele falando que... Um grande escritório do Brasil, assim, falando que... o advogado chegou no escritório com um contrato. Meu Deus, contrato? Eu não faria um contrato assim, tal. Daí ele começou a perguntar para o advogado, essa cláusula aqui, o que tu quer dizer? O cara, e essa cláusula aqui? Meu Deus. E essa... Aqui, o que o cara fez, né? O advogado fez um baita contrato, só que algo que nunca tinha o conhecimento. Então, para te saber, né, o advogado que estava lendo já tinha um conhecimento muito maior que o advogado, ele sabia o que estava escrito, mas o advogado que fez, não. Então, não adianta ter uma inteligência artificial se tu não tem conhecimento. Né? Então, tu tem que conhecer, tem que saber o que estás fazendo. Ela me auxilia hoje muito no meu trabalho hoje. Eu brinco que o meu estagiário é o Claudinho, que é o Cláudio, né? Eu brinco, mas é algo que me auxilia no meu trabalho. Mas eu sei o que pedir para ele e eu sei o que está certo e o que está errado. Tu conduz ele, não é o contrário. Eu sei conduzi-lo. Eu leio aqui, isso aqui não está legal, posso readequar. Geralmente sou eu que faço. Eu peço para ele me ajudar. Isso. Tá? Então eu não tenho ele 100%. Então acho que isso é um ponto. E outro ponto que eu escutei que eu achei bem interessante é que inteligência artificial não toma cafezinho, né? Então, a gente está aqui hoje tomando... A inteligência artificial não faz isso, né? Então, eu saí para almoçar com um cliente, né? E isso ela não consegue fazer. Mas as ferramentas são importantes. São importantíssimas. Só que assim, eu falo isso, como acho que tem alguns representantes comerciais mais antigos, como eu também, que tá desde a época de mandar malote para as indústrias, fax, tele, não, isso vai acabar com a... Não vai acabar. Eu sempre fui a favor que veio o fax, comprei um fax. Sim. Então facilitou a vida. Essas ferramentas, claro que a gente não pode falar que é 100% exatas também, né? Ela tem que ter, por isso que o conhecimento é muito importante. Mas veio para auxiliar a gente, não para nos substituir. Eu acredito que nós, representantes comercial, claro, eu pela idade, temos que ter ser sucessivo. Então, eu estou hoje com meu filho, trabalhando comigo, gostando do negócio e tocando. Mas para auxiliar a gente. Mas o conhecimento de estar na ponta, de conversar com o cliente, de saber quais são as dificuldades que o cliente tem, o que nós vamos propor para ele para poder solucionar os problemas dele, isso aí ninguém vai tirar. Hoje, assim, o que, por exemplo, você pode falar com mais propriedade que eu, mas o que, por exemplo, o representante pode se utilizar é pegar dados, né, daquela região, ver quais tipos de empresa que tem ali, se realmente a região está sendo bem atendida. Tu consegue trabalhar com dados hoje, tu pegar esses dados e jogar numa inteligência. Eu estou pensando alto aqui na área de representação comercial. Já tá acontecendo. E aí tu consegue se direcionar. E isso vai também, claro, do representante se atualizar e utilizar essas ferramentas para ele compreender o mercado e ter mais capilaridade na hora da venda. Então, tudo que vem, como o senhor Haroldo falou, né? Né? Os advogados lá atrás trabalhavam com o quê? Com caneta, depois máquina de escrever, veio o computador, o processo era físico. Livros e livros. Hoje é tudo digital. Então, e o tempo também que as coisas demoravam para acontecer, sim, né? Hoje o resultado ele é muito dinâmico, rápido. Horas. Horas. Então, assim, afeta, né? E eu acho que até de forma, às vezes, para trazer mais eficiência. Eu acho que isso é trazer eficiência para a representação, traz eficiência para a minha advocacia, mas isso não se perde, né? Então, tem até muitos representantes que eu converso, não, a empresa queria vender direto naquele cliente. O cliente, não, eu quero ser atendido por aquele representante. Isso é relacionamento, né? Relacionamento. Isso os representantes sabem. E já vi, assim, acontecer ao contrário, de a empresa, não, agora ele não vai mais atender e acabar perdendo o cliente, não. Ou algo nesse sentido. Até me lembro agora de um fato curioso, de um processo que eu tive, que ele era representante de uma marca de chuveiro aqui, bem famosa, e a empresa acabou rescindindo com ele, por um motivo justo lá, e rescindiu com ele. E já era uma estrutura da empresa fazer isso. Ele disse, faz em dezembro, que em dezembro
época que o pessoal precisa de dinheiro e a gente tenta fazer uma negociação lá para ele não pagar a total da indenização. A gente não fez acordo, acabei entrando com a ação. E o mais interessante é que durante a ação, demorou acho que 6 meses, 1 ano assim, as vendas da empresa caíram absurdamente, que eles tinham mudado o gerente lá atrás, por isso que o gerente fez toda aquela transformação que eu falei, e mudou a estrutura aqui, queria contratar outro, e contrataram outro representante com um valor mais baixo de comissão, as vendas despencaram, no final veio um outro diretor, aí nesse meio tempo, chamou ele, pagou a indenização dele e contratou ele de volta. Vamos voltar ao que era, porque não deu certo. Mas assim, que muitas vezes, né, se vende milagres e tal, querendo não, cada gestor vai ter sua forma de atuar. Mas tem coisas assim que tem que ter sensibilidade. E as alterações nos contratos de representação são situações bem complicadas. Assim, né? Esse é um ponto que os representantes também muito me procuram. Lá é quando a vontade, digamos, daí seria no lateral da representada de alterar o contrato, de alterar uma área de atuação, de reduzir uma comissão, né? Porque tem que ser um jogo de ganha-ganha. O representante, que ele tem uma previsibilidade contratual por aquilo que ele já tem hoje. Por isso que é a importância do contrato. Se eu tenho um contrato lá já determinando tudo que eu tenho que fazer, e o que eu vou ganhar, eu já tenho uma previsibilidade. Quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Mas tu já tem um nível de clientes, né? Alguns fecham, outros abrem. Então, tu vai tendo uma estabilidade também contratual nesse sentido. Então, muitas vezes vem um novo gestor, ou da própria representada vem esse, de querer alterar percentual de comissão para baixo. Nunca vi para mais. Só quer para menos, né? Sempre para menos. Ou reduzir a área de atuação, ou fazer outras imposições, às vezes em questões de incorporação, né? Uma empresa incorpora a outra, quer implementar o seu modelo de trabalho, o seu modelo de contrato. Então, tudo que acontecer nesse sentido nunca pode ser imposto. Se eu tenho um contrato, o contrato é um acordo de 2 partes, se o contrato foi assinado, ele tem que ser mantido. Tá? E qualquer alteração que ocorra, ela tem que ser também, que a gente fala, bilateral. Eu tenho que aceitar. Se eu não aceitar, claro, eu posso rescindir por motivo justo, ela vai me permitir isso, né? O representada também pode rescindir sem justo motivo e chamar outro representante para atuar na área. Então, hoje tem que ter muito cuidado. Claro que às vezes a gente trabalha num bom senso, né? Por exemplo, equilíbrio, né? Redução de área de trabalho. Tem representante, mas se reduzir aqui o tanto que eu ganho lá, de repente eu boto mais foco aqui, então não teria um problema eu rescindir minha área de trabalho, né? Sim. Mas aí tu vai ter que fazer também, botar na ponta do lápis o que é bom e o que é ruim. Agora, se tu vende bem todo o estado e eles querem reduzir, aí é outra situação. Mas já vi representantes, ganhava 30 mil, vou passar a ganhar 20. Mas se eu sair daqui, para onde é que eu vou ganhar 20? E acaba fazendo um jogo de valores ali, passa pelo lado econômico, querendo ou não. E eu trabalho isso com eles também, né? Pô, tá feliz aí, tá? Pô, não, tô pensando nisso aí. Tu já tem um plano B? Para onde é que tu vai depois? Né? Então, como tu é empresário, e a tua família depende daquela tua atividade, tu tem que pensar nisso também ali na frente. Então, eu tento construir muitas vezes com o representante já essa estruturação, né? Pô, tu quer rescindir realmente? Quer. Então, já vamos estruturar para isso e tal, tu vai te estruturando. Querendo ou não, vai ter, né? Se tu for para uma outra representada, vai ter um tempo também de maturação ali do próprio trabalho que vai ser empreendido. Então, o recado que eu deixo, quando tiver alteração de contrato, ela tem que ser bilateral, tá? Nunca pode ser uma alteração por imposição. Tá? Então, isso é um fator que hoje, assim, é bem comum, tá? As representadas, como eu falei, tem que ser jogo de ganha-ganha, né? E hoje, quanto é que tá o preço do combustível, né? Porque o representante viaja para baixo, alimentação, não é? Pegar pela inflação, o custo fica muito alto, né? O hotel, tudo não é barato. Então, às vezes, a representada venda quer reduzir o valor de comissão, né? Vamos olhar para os dois lados, né? Claro que não sei, né, como é que trabalha as representadas, se elas colocam o valor da comissão do representante já no preço do produto ou não, né? Mas a grande maioria sim. Então já está ali, né? Já tá aí. E se ela tira do representante, ela vai englobar no lucro dela. Vai tirar do lucro do representante para englobar o lucro dela. Ou vai te fazer vender mais, né? E muitas vezes tem mercados que são limitados, né? A depender da área
do representante. Então, tudo tem que ter esse jogo de equilíbrio, tudo tem que ser avaliado com calma, né? E sempre passa para o lado econômico, sem dúvida. Mas preste muita atenção nas questões de alteração do contrato de representação, que também digo, tem que ser por escrito, tá? E tem que ser aceito pelas duas partes. Perfeito. Nossa, essas dicas são incríveis, né? Bem esclarecedora, assim, né? Muito, né? Muito esclarecedora. E eu acho que, assim, esse está sendo o papel do sindicato, de trazer informação, conhecimento, né? Que eu acho que hoje isso é a ferramenta principal para qualquer área de atuação, para qualquer profissional, é ter conhecimento. Então, muito obrigada, doutor Anderson, por estar aqui, Haroldo. Eu que agradeço. Esse primeiro podcast está sendo incrível, com muita informação. Eu aprendo a cada dia mais com o senhor. Então, assim, pela parceria, eu acho que os associados só ganham, né, tendo teu trabalho lá dentro do sindicato e refletindo todos os dias, né? Então, muito obrigada por fazer parte novamente de um projeto tão especial do sindicato. Eu que agradeço. Agradecer, né, a sua presença, doutora, porque acho que esclarece bem para todos nós que vivemos da representação comercial. Eu acho que o sindicato, com essa novidade, né, da gente estar mais próximo dos nossos associados, né, Isabel, trazer mais informações, e você esclareceu muito bem, o doutor esclareceu muito bem, e é um agradecimento mesmo. Não, eu né, só tenho a agradecer nessa parceria aí de tantos anos, e conversava com o Haroldo ali fora, nos bastidores. Novamente, a importância do associativismo, né? Do sindicato, das associações, porque quanto mais pessoas a gente tiver congregadas dentro de um sindicato dos representantes, por exemplo, você vai ter muito maior um poder de barganha para chegar num deputado, para chegar num vereador, para chegar num congresso, para trabalhar, e é realmente isso, para trabalhar em prol da profissão, e é isso que tem que ser estabelecido, né? E o que vocês fazem hoje, né, inovando aí com o Cirecon Talks, né, muito legal, trazer o conhecimento realmente, e é muito carente, tá? Te digo que é muito carente de profissionais, né, da área do direito que atuam diretamente em contratos de representação comercial, como eu faço, e atendo já, né, como falei, de longa data. Espero que permaneça por mais longo tempo, né? E quando precisar de mim, só chamar, né? Sempre falo isso. E para mim é uma honra, né? Imagina estar aqui com vocês nesse dia, mais um dia de vida, né? E agradeço sempre precisar. Que a gente tenha cada vez mais e mais momentos como esse. E temos muitos assuntos, teremos né? Muitos assuntos. O que nós fizemos aqui, claro, né? Foi de uma forma muito dinâmica, obviamente. Eu tento trazer também de forma mais de um linguajar mais próximo possível, para que todos possam entender. E até deixar um recado, quem tem dúvidas sobre a representação comercial, quer conhecer um pouquinho mais do sindicato, né? Procura o sindicato, manda mensagem pra gente por todos os canais, agora o canal do YouTube chegando com tudo, né? Com tudo. Então, de todas as formas, a informação vai chegar e a gente tá aqui para ajudar. E é isso aí. Agradeço Obrigada novamente. De coração. E vamos em frente, que venham mais. Mais, cada vez mais. Valeu, gente. Valeu.